Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do Flusão para você. Então vem comigo aí, por favor. Já não se esqueça de arrebenta no like. É isso aí, arrebenta nesse like, clique no gostei, se inscreve aqui no canal também. Quase 100 mil inscritos, hein? Falta pouquinho. Galera, e o Canóbio, hein? Meus amigos, eu tô te falando, a gente tem que tomar muito cuidado para ver o que vai fazer nessa janela do meio do ano, né? Porque muitos jogadores do Fluminense vão atrair o interesse. E por que disso? Porque, cara, o Fluminense tem jogadores qualificados. Eu sei. Eu sei que a gente tem a nossa cobrança de torcedor e tal. Mas, cara, muitos jogadores do Flu são bem avaliados no mercado. E com isso, as propostas com certeza vão chegar. Vai chegar proposta para Freitas, eu tenho certeza absoluta que vai chegar proposta para Freitas. Para Canóbio, mesma coisa, eu tenho certeza. Né? Ainda mais, né? Dependendo ali da Copa do Mundo que o Canóbio vai fazer. E é isso que a gente vai falar hoje, tá? Só que, cara, tá rolando uma coisa que eu particularmente aí já tem tempo que eu não vejo. Show? Arthur, e aí? Fluminense quer ou não quer? Bom, vamos começar sobre Arthur, que fica legal. Tem um monte de gente aqui pra gente comentar, mas o GE soltou essa informação aqui, ó. Fluminense faz consulta por Arthur, né? Então o GE confirmou aquela informação do Rossi, lá do Sul, que a gente trouxe aqui ontem, sobre a possibilidade de Arthur, meio campista, tudo mais, né? Só que no meio disso aí, e na mesma apuração do GE, é bem verdade, o GE trouxe que quando o Fluminense foi procurado para falar sobre o assunto, eles sempre fazem isso, né? Apura com o Fluminense negou, né, que tenha feito qualquer contato em relação ao Arthur. Aí veio o Melão, né, um abraço para ele, e trouxe também, conforme nossa apuração, nunca houve consulta do Fluminense pelo jogador do Grêmio que pertence ao Juventus da Itália. Então, assim, segundo o Melão, nunca aconteceu. Segundo o GE, aconteceu. Mas, uau, né, estamos vivendo um tempo diferente. Sobre esse assunto, galera, a gente não conseguiu. Eu tenho toda a humildade do mundo para poder falar para vocês assim, olha, nós não conseguimos apurar nada em relação ao Arthur. Porém, entretanto, todavia, eu quero aqui deixar claro que o Melão coloca aqui nunca, né? Só que a gente tem que lembrar que o Fluminense já demonstrou interesse no Arthur lá na época de Fiorentina. Já aconteceu, isso aí foi confirmado. Foi o próprio Arthur que comentou sobre isso. Cara, teve assim, uma confirmação muito grande. Então, assim, o Arthur, eu acredito que ele tá no radar do Fluminense. E eu, sinceramente, acredito. Até pela filosofia do Fluminense, da direção do Fluminense, né? Tenta o jogador no momento. E depois já reparou que o Fluminense sempre volta e revisita aquele jogador que tentou anteriormente e não conseguiu a contratação? Então, assim, é claro que, pô, hoje não adianta ficar discutindo aqui quem tá certo, quem tá errado, se é o GE, se é o Melão. Ambos têm fontes incríveis dentro do Fluminense, né? Algumas fontes da galera eu sei, né? Mas, assim, são fontes incríveis, né? Pode ter acontecido uma consulta, pessoal, informal, preservada. Não, mas informal, pessoal. Tipo assim, olha, e aí, Arthur? Ó, tamo aqui, se quiser. Sabe, nada muito, mas eu acredito que se foi uma consulta, seria assim. Pode ver que o GE nem fala sondagem, né? O GE fala consulta. Sondagem é quando você já demonstra o interesse do clube e tal. Consulta vamos ver como é que é, né? Deve ser muito isso. Então, eu acho que consulta ainda vem antes de sondagem. Por isso que tá rolando essa daí, né? O GE fala que tem e o Melão fala que não tem. E lá no Sul dizem que tem sim. Agora, eu acho o Arthur um jogador muito bom, tá? Eu vi o comentário de vocês, muita gente falando que o tempo do Arthur já acabou e tudo mais. Eu, sinceramente, galera, eu não acredito nisso, não. Eu acho que é um jogador que ele elevaria o nível técnico de qualquer equipe. Mano. É muito qualificado com a bola no pé, tá bom? Surgiu isso tudo e também surgiu um novo jogador, né? Que o Fluminense teria ali feito uma sondagem. Aí já virou sondagem, né? Só que o negócio é difícil. Pablo Maia, tá? Pablo Maia já teve momentos grandíssimos ali no São Paulo.
especialmente na conquista da Copa do Brasil. Meu Deus, se eu não me engano, em 2023, tá? Enquanto o Fluminense estava ganhando a Libertadores, o São Paulo ganhou a Copa do Brasil em cima do Flamengo com o Dorival Júnior. Eu acho que foi isso, tá? Se a minha mente não tiver... Ah, Thiago, eu pesquisei. Preguiçaço, tá? Por que eu tô falando isso? Porque isso aqui, olha só. Pablo Maia, jogador jovem, tá? Pablo Maia, só pra você ter ideia, ele tem apenas 24 anos, tá? 24 anos, aqui o títulozinho da Copa do Brasil. 24 anos. Hoje, pelo menos aqui no Transfer Marketing, vou mostrar pra você, ele tá avaliado em cerca de 5 milhões de euros, tá? Ah, sobre Pablo Maia, eu ainda não ouvi esse nome, não. Ah, Thiago, você tá falando que não tem. Não, isso não. Até porque a gente aqui não sabe de tudo, né? Mas eu não duvido. Eu não duvido, porque o Zubeldia gosta muito do Pablo Maia, né? O Zubeldia gosta demais do Pablo. E ele seria esse camisa 8 também, tá? Confesso pra você que já o Pablo, eu não tenho, pô, aquela certeza que eu gosto. Que eu falo assim, galera, esse aqui eu vi, ninguém me falou não. O jogador é assim, assim, assado. Eu gosto disso, disso, disso. Não gosto por causa disso, disso, disso. Eu não sei, eu não acompanho o Pablo Maia. Pelo que eu vi por alto, ele teve algumas lesões, né? Que tiraram ele um tempo, né, do campo. E depois ele não conseguiu se firmar mais como ele estava na época da conquista da Copa do Brasil, tá bom? Então, assim, mas é um jogador que detém da torcida do São Paulo um carinho muito grande, né? Vou até dar uma olhada aqui se ele tá, de certa forma, sendo utilizado já, né? Ó, contra o Remo, no dia 31 de maio ele jogou 90 minutos, né? Contra o Boston River ele jogou 88, 81, 90 minutos contra o Botafogo, né? É, então ele terminou jogando, né? Ele terminou jogando aqui poucos minutos, deveria estar voltando. E aqui, os últimos 3 jogos ele foi basicamente titular, tá bom, pessoal? Então isso, tá jogando, é titular lá, então sim, seria mais um motivo de ser difícil, beleza? Mas seria ali a vontade do Zubeldia, tá? Então o Zubeldia teria pedido ali a contratação do Pablo Maia, né? Que pode ser uma boa. Só que o São Paulo até agora não demonstra disposição de negociar o Pablo Maia com clubes brasileiros, tá? A diretoria consideraria abrir conversas em caso de proposta considerada muito vantajosa. Então, assim, ele está avaliado basicamente ali em 5 milhões de euros. Isso dá o quê? Uns 29 milhões? Eu não sei, cara. Eu vejo o Fluminense indo pra cima de um Maia, por exemplo, se vender um Martinelli, sabe? Se vender um Martinelli. Porque se a gente parar pra pensar, pra segundo volante, a gente tem opções, ó. Hércules é segundo volante. Não, eu vou fazer isso de novo, não. Deixa eu pegar o elenco do Fluminense aqui. Gente, eu literalmente aprendi a lição que eu não devo confiar na minha cabeça, porque eu sempre deixo um jogador de fora, aí já vem a galera. Ah, não falou o nome do James porque você odeia ele. Não, não. Eu até acho que o James pode atuar bem, tá? Eu tenho essa esperança, porque ele mostrou muita qualidade no começo do ano. Mas convenhamos, vamos voltar para os meio-campistas, tá? Então, assim, vamos lá. Agora sim eu posso falar porque tá na minha frente, senhoras e senhores. Sobre segundo volante, lembrando que segundo volante é uma função diferente do primeiro do cabeça de área, tá, pessoal? Então, segundo volante, Martinelli. Então, o Fluminense tem Martinelli, o Fluminense tem Hércules, eu comecei bem, né? Nonato, o Fluminense tem Alisson, né? O Fluminense tem, esses são ali, então, os volantes do Fluminense que fazem essa função de segundo volante, tá? Martinelli, eu ia acertar, tá? Hércules, não, eu esqueci do Alisson. Nonato e Alisson, tá bom? Então, o Fluminense, querendo ou não, já tem boas opções. Calma, Thiago, respira. Não boas. Tem boas, vamos supor. Hércules e Martinelli são opções incríveis para segundo volante, tá? Aí você tem um Nonato, que já caiu um pouquinho, um Alisson, né? Que para mim são muito parecidos ali em relação à qualidade. Então o Fluminense tem opções, né? Tem uma quantidade considerável. Então não vejo o Fluminense, dando exemplo, se for 5 milhões de euros, indo lá gastar 30 milhões de reais no Pablo Maia para ser só mais um desses segundos volantes. Aí tu vai falar, não, Thiagão, mas o Martinelli vive fazendo primeiro, né? Então, galera, sim, mas o Martinelli faz muito primeiro
por causa da necessidade, não por causa do que ele rende muito melhor de segundo. Mas pela necessidade, a gente desce um pouquinho mais o Martinelli e faz ele sair ali entre os zagueiros e tudo mais. Mas o normal e o natural é que Martinelli faça o box to box, né? Em inglês, tá? Isso aí é um termo box to box, que quer dizer de uma área a outra, né? Traduzindo de forma literal seria de uma caixa a outra, mas no meio do futebol é de uma área a outra, né? Então, o Martinelli tinha que ser esse cara, dar essa liberdade pra ele, tá? Então, assim, eu particularmente, a informação que eu tenho, e o nosso querido Thiago Nulo, repórter aqui, é que o Fluminense vai buscar um 5, tá? Então, o Pablo Maia, o Arthur, eu acho que é só em caso de uma venda ou Martinelli ou Hércules, entendeu? Por aí. Porque eu acho que nenhuma venda de Nonato e Alisson faria com que o Fluminense buscasse um nome de alto nível. Porque os titulares, o titular seria Martinelli e o reserva do Martinelli, o Hércules. Então é isso. E um cabeça de área brabão, titularzão. É o que eu espero ver, que é o que eu acho que falta até pra melhorar essa zaga do Fluminense. Ter esse cara. Então tá bom, pessoal, por isso que eu acho que é muito embrionário. Segundo volante, eu acho que aí não tá a discussão. Só se o Martinelli for vendido. Aí, realmente, o Fluminense precisaria trazer um muito bom pra já ser titular. Ah não, Thiago, mas tem um Hércules. Não, beleza, tem um Hércules. Mas é bom trazer um grande nome também, né? Porque a gente vai estar perdendo talvez o maior deles, que seria o Martinelli ali. Tá, então a informação que a gente tem, hora do Flu, é que o Fluminense vai investir ali num camisa 5, tá? Num 5. Ainda não foi especulado. Posso trazer algumas listas para vocês. Já trouxe 2 nomes que eu adoraria. Fabinho, que tá na seleção agora na Copa do Mundo, e o Guido Rodrigues. Para mim, se tu traz um ou outro, esquece. A mim, esquece. Esse meio de campo com Guido Rodrigues, Martinelli e Lúcio Acosta é muito bom. Ou Fabinho, Martinelli e o Lúcio Acosta, cara, são meio de campo ali que eu particularmente acho que dificilmente o Brasil vai ter um meio de campo. No Brasil, você tem um meio de campo melhor do que esse, porque vai ser muito bom. O Martinelli livre. Você tem um Guido, um Fabinho para defender a zaga, para sair jogando muito bem, né? Para tirar do aperto, para dar os lançamentos, para marcar. Seria muito maneiro. Infelizmente, eu espero de verdade que o Fluminense esteja vendo essa necessidade absurda que a gente tem do camisa 5, tá? Eu vejo muita gente falando de zagueiro. Eu entendo, tá? Eu entendo que a gente precisa realmente ir atrás de um zagueiro, né? Quem sabe ali um Joaquim da vida ou um Nino, né? Que é o sonho de muitos. No meu também. Se vir o Nino, esquece. Mas eu tô falando, cara, esse cabeça de área a gente precisa. Porque no Fluminense atual, a gente só tem Nonato e o Bernal, tá? Não tem mais ninguém. Ah, o Martinelli. Esquece o Martinelli. O Martinelli tá ali por motivos de ausência, tá? De característica, que eu quero dizer, a gente só tem Bernal e Otávio. E convenhamos que Otávio perdeu espaço, há uma chance legal de Otávio deixar o Fluminense. E Facundo Bernal, a gente já trouxe para você que existem clubes ali que estão interessados no Facundo Bernal. Então assim, meu amigo, a situação de camisa 5 do Fluminense tá ficando mais difícil do que de zagueiro, tá? Agora, pra gente finalizar esse vídeo aqui, vamos falar de Canóbio, né, gente? Rapaz, em que situação. Mas a informação não é nossa, não, é da ESPN, né? ESPN diz que o Krasnodar da Rússia, né, avalia a contratação, né, lembrando que é só uma avaliação ainda, do Canóbio, atacante do Fluminense, é um dos nomes analisados pelo time russo para substituir Vitor Sá, que está prestes a fechar com o São Paulo, tá? Vitor Sá aí, que era do Botafogo, foi campeão lá, voltando para o Brasil, né? E Krasnodar pensando aí no Canóbio. Aqui eles têm. Eles têm a condição que o Fluminense quer. O Fluminense não pediu 12 milhões de dólares e eles conseguiriam pagar. Então, se for esse o caso, bye bye Canóbio, né? E se vende Canóbio, tem que ir atrás. Aí tem que ir atrás. Tem que ir atrás de Boanga da vida. Que aí faz sentido, né? Você vai perder um ponta no Flu que é importante, ainda mais pensando no sistema tático, na entrega dentro de campo, o cara é um monstro, né? Eu nunca vi. Eu já vi muitos jogadores dedicados, como o próprio Dario Conca, né? Corria o tempo todo, marcava o tempo todo, e era o tempo todo, criava, né? Pô, mas o Canóbio também é bizarro, tá? Entrega absurda.
tá? Mas é isso. Vamos ver. Eles têm condições, hein, de pagar o que o Fluminense quer, né? Então, e brilhando na Copa, tu imagina? K9 metendo gol na Copa do Mundo, mandando bem. Esquece. Eu não sei se volta, não. Copa do Mundo, gente, é bizarro. Lá, a gente tira, por exemplo, o Arias. A gente já sofreu com isso. John Arias, poxa, Deus tem. Quando brilha no Mundial de Clubes, ele foi embora, né? É isso. Mas sobre ponta, aí a gente conversa depois. Esse vídeo tá imenso. Um beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui é um grande presente. É nóis, tá? Vamos seguindo firmes aí, trazendo informações. E vamos começar, tá? A apurar algumas informações em relação a esses novos, né, caminhos que tá se tornando aí o mercado. Arthur tem ou não tem? Pablo Maia, por quê? Né? Será que o Fluminense já está se preparando para uma possível saída do Martinelli? Que a gente trouxe para vocês que há um interesse no mercado também. Se perder Martinelli, eu particularmente não acho que seja nem Pablo Maia e nem Arthur que vai trazer a segurança que esse rapaz traz pra gente, não. Eu acho que complica a situação do Flu durante o ano. Mas a gente vai conversando. Beijo no seu coração, fiquem todos bem. Tchau e valeu, pessoal.